queridos alunos do nono, tudo bem? Espero que todos estejam bem. É o seguinte, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso material. Eu espero que vocês tenham assistido a aula anterior. E agora, nós vamos entrar nos movimentos sociais no campo e na cidade, ok? Para dar sequência, espero que vocês tenham anotado no caderno, ok? As páginas que nós vamos utilizar é a 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58. Pode ficar tranquilo que eu resumi essas páginas todas para vocês nos slides aqui, ok? Mas as atividades vocês têm que fazer, que é a página 51, 53, 56 e 58. Todas são referentes aos movimentos que nós vamos ver agora, ok? Então, vamos lá. Primeiro movimento é contestado. Aconteceu em 1912 até 1916. O próprio nome já dá ideia, né? Contestado. Estão contestando limites territoriais entre Paraná e Santa Catarina. Nós vamos ter destaque para um líder messiânico chamado José Maria. O motivo é porque entre esses dois estados queria construir uma ferrovia que ligasse até a cidade de São Paulo. Só que aonde eles queriam construir essa ferrovia existia poceiros, pequenos proprietários de terras. E eles seriam expulsos dessa região sem indenização, sem nada, para a construção da ferrovia. Então é por isso que esse líder se levanta e é por isso que eles vão brigar com o governo federal para poder pelo menos dar uma indenização ou outras terras que sejam produtivas para eles continuarem a sua atividade econômica, tá? O desfecho da revolta de contestado levou à morte de 10 mil pessoas. Infelizmente, 10 mil pessoas tiveram sua vida ceifada por conta da construção da ferrovia que ligasse a São Paulo, a região sul à região sudeste. Então, aqui é a região, para vocês verem, olha aqui os limites, né? A região do contestado é entre Santa Catarina e Paraná. Então, o objetivo era tirar essa galera toda daqui, pegar desde o Rio Grande do Sul, passar por Santa Catarina, Paraná e a ferrovia terminava em São Paulo, ok? Aqui uma imagem do líder José Maria, aqui os pequenos, né, proprietários que eram chamados de poceiros, aqui, né, uma imagem deles, né, reivindicando que é deles, a terra era deles, né, e aí sem indenização, sem nada, fica meio difícil, né, e pensar que eles já tinham trabalhado na terra, a terra já estava boa, né, já estava toda trabalhada para o plantio e saírem sem nenhuma indenização. A próxima revolta é Canudos, aconteceu em 1893 a 1898. Canudos também tem uma liderança messiânica chamada Antônio Conselheiro. Professora, deixa eu fazer uma observação. Por que líder messiânico nesses dois movimentos? Messiânico vem de Messias. Na concepção do pessoal que participou desses movimentos, eles queriam dizer o seguinte, que tanto José Maria como Antônio Conselheiro eram pessoas que estavam salvando a vida deles, por serem líderes que tiveram a coragem de enfrentar o governo federal. Por isso essa ideia de Messias. Agora, Canudos, região nordeste, né, na Bahia, próximo do rio Vaza Barris, era chamada de Comunidade Belo Monte ou Canudos. Por que o nome de Canudos? Por conta da plantação que tinha próximo desse rio, que tinha formato de canudo, como se fosse um bambu, ok? Liderança Antônio Conselheiro. Uma breve história do Conselheiro, ele ficou desiludido após a sua esposa fugir com o policial da cidade. Ele deixou sua barba crescer, ele deixou de trabalhar e formou essa comunidade. Uma comunidade baseada na igualdade, né? Então, essa comunidade chegou até 20 mil pessoas com regras próprias. Todo domingo tinha que assistir o culto, era proibido bebidas alcoólicas, era proibido traição. As pessoas podiam até se separar, os casais podiam se separar, mas traição não era permitido, tá? As terras eram coletivas, a produção era coletiva, cada um contribuía da forma que lhe convinha, para o bem da comunidade. Todo mundo tinha casa, todo mundo tinha alimentação, era tudo igual para todo mundo, ok? Sem exceção. E isso incomodou bastante, né? Vamos dizer, o governo, a igreja e os fazendeiros. Por quê? Todo mundo que estava
trabalhando em fazendas que não tinha nada, queria ir para a comunidade de Canudos, porque lá pelo menos eu tinha casa e alimentação e trabalho. Era uma coisa mais justa, né? A igreja gosta disso? Também não. Por quê? Porque via no Antônio Conselheiro uma liderança religiosa, né? Ele que promovia os cultos no domingo. Então, isso incomodava bastante a igreja. E o governo? O governo irritado. Por quê? Porque eles não pagavam impostos. Todo mundo saía das fazendas e queria morar em Canudos. Por quê? Porque lá tinha liberdade, lá tinha terra, lá tinha alimentação e ainda tinha religião, ok? Então, o governo federal, né, representado pelo Rio de Janeiro, vai organizar 4 expedições. Isso mesmo, galerinha, são 4 expedições. As 3 primeiras, a galera de Canudos conseguiu derrotar o exército do Brasil, ou seja, o exército do Rio de Janeiro perdeu em 3 empreendimentos. Somente no quarto que eles chegaram com força total e mataram praticamente todo mundo. O Antônio Conselheiro morre um pouquinho antes desse quarto empreendimento, né? Ele já estava doente, se alimentando muito mal, né? Porque ele acabou se envolvendo no confronto, né? E veio morrer aí de diarreia, né? Assim, ele desidratou e veio a falecer. Mas o governo do Rio de Janeiro mandou desenterrar, tirar a foto do corpo e mandar para o presidente. Por quê? Porque eles queriam prova efetiva de que o líder messiânico Antônio Conselheiro estava morto, ok? Aqui umas imagens, né, do arraial, lógico que né, com todo o aparato que eles tinham, que a gente pode perceber que as casinhas eram bem simples, mas elas eram acessível a todos, ok? Então, aqui a imagem do pessoal todo, né, que vivia no Arraial de Canudos. É bem legal que tem um autor chamado Euclides da Cunha, que acompanhou todo o processo de Arraial de Canudos, e ele escreveu um livro chamado Os Sertões. Então, imagina, o cara escreveu um livro de acordo com a vivência no local, né? Então, tem muitos fatos históricos importantes, ok? Espero que vocês estejam acompanhando junto comigo. O próximo movimento é o cangaço, também na região Nordeste. Nós temos uma figura bem interessante aqui, que é o Lampião, Maria Bonita e por isso, né, que era o melhor amigo do Lampião. Também cansado por causa da pobreza, miséria, seca, né, e o controle excessivo dos coronéis, né, dos poceiros de terra, e a galera mais humilde era obrigada a trabalhar sem muito retorno. Então, o que esse movimento traz para a gente? Uma ideia bem interessante e lembra o Robin Hood, né? Aquele que tira do rico para dar para os pobres. Só que eles utilizavam de muita violência e praticavam, assim, um terror, né? Aonde eles passavam. Então, na visão do cangaço, pessoal, a gente vai ter uma relação de dualidade, tá? Para o pobre que recebe, né, os bens que o Lampião roubou do rico, ele vai ser visto como um herói. Agora, o rico que teve seus bens roubados, vai ver ele como um bandido, tá? Então, a gente tem que perceber essa relação de dualidade. Então, para os ricos, ele é bandido, e para os pobres, ele é um herói, ok? Aí a imagem, olha o Lampião aí com a sua esposa, seu amiguinho, por isso, né? Então, a galera aí do cangaço atuou fortemente na região Nordeste. Mais uma imagem, tá? Pra vocês terem ideia, quando eles foram todos capturados, do grupo do Lampião, eles arrancaram a cabeça de todo mundo, colocaram o nome, identificaram, tiraram uma foto e mandaram para o presidente da República, na época Prudente de Moraes, ou seja, era para efetivar que não existia mais a liderança negativa do Lampião, ok? Agora nós vamos ver os movimentos urbanos que aconteceu na cidade. Então nós temos aí a revolta da vacina, 1904, que aconteceu no Rio de Janeiro, ok? O motivo foi o processo de reurbanização da cidade, limpeza, desinfecção,
que começa a surgir, né? A segunda leva de formação de favelas no Rio de Janeiro se dá com esse processo de reurbanização da cidade. A primeira leva foi em 1889, após o fim da escravidão, né? Que os escravos se tornaram livres e aí eles não tinham para onde ir e foram para as encostas, formando a primeira favela no do Rio de Janeiro, chamado Morro da Providência. A segunda leva de formação de favela foi com a Revolta da Vacina em 1904, onde quem vivia no centro da cidade teve suas casas demolidas e teve que, né, pegar o que sobrou e ir morar na favela, né, que surge a segunda leva. Quem que era a liderança desse movimento da vacina? Era o médico e sanitarista Oswaldo Cruz. Eles, né, inventaram uma vacina contra a varíola e colocou ela como obrigatória. Aí era uma forma muito doce, né, de obrigar o povo a tomar vacina. Entrava o exército na sua casa, arrombava sua porta, levantava sua roupa, né, sua blusa, e aplicava a injeção no seu braço. Então, assim, era de uma forma muito violenta, né? Não explicou, não falou, não teve campanha, não teve nada. Então, as pessoas se sentiram, assim, invadidas, né? E outra coisa também, galera, que é o seguinte: as camadas mais pobres, eles utilizavam uma seringa para todo mundo. Então, se uma pessoa tivesse doente, passava a doença para as outras pessoas, né? Que isso aí não é uma coisa muito higiênica, vamos dizer assim. Agora, quem tinha dinheiro pagava uma seringa para cada membro da família. Então, para vocês verem que com as camadas mais pobres, não tinham cuidado. Agora, o rico tinha condições de pagar, pagava uma seringa para cada membro da família, ok? Então, a falta de informação, a falta de divulgação, né, a falta de campanha, levou a população a manifestar contra a vacina. Eles fizeram uma arruaça na cidade do Rio de Janeiro, derrubaram até os bondes, para vocês terem ideia, falando que não ia se vacinar. Após essa confusão que teve na cidade do Rio de Janeiro, a vacinação passou a ser facultativa. Você vacina se você quiser. E é assim até hoje, né? Nós não somos obrigados a tomar vacina. Você toma se você quiser, ok? Mas como uma forma de proteção, né? Nós tomamos a vacina. Você pode até perguntar para os pais de vocês: mãe, eu tenho cartão de vacina? Ela vai te mostrar lá. Desde o dia que você nasceu, no seu terceiro dia de vida, vocês vão ter lá acompanhando tudo bonitinho as suas vacinas. Ok, queridos? Então, vou mostrar para vocês aí algumas imagens. Olha aí, o bonde derrubado na cidade do Rio de Janeiro, confronto com o exército, né? Aqui fazendo uma sátira com o médico, né? O Oswaldo Cruz. Olha ele aqui à frente, a confusão, o povo brigando, né? Então, assim, foi uma revolta de cunho urbano, ok? Aqui uma sátira também, né? Olha, galera, olha o braço. Todo mundo vacinava, né? No bracinho aqui bonitinho, falava assim: o espeto obrigatório. Ou seja, era obrigado a vacinar. Por falta de informação, as pessoas se rebelaram, ok? Agora, o próximo movimento que nós vamos estudar também, que aconteceu na cidade, foi a Revolta da Chibata, que aconteceu em 1910. O local também é no Rio de Janeiro, né, aconteceu na Marinha, lembrando que após a abolição da escravatura, muitos negros foram se alistar na Marinha. Então, nós vamos ver até em algumas imagens que o contingente da Marinha era composto por uma população negra. E aí, com aquele vestígio, né, durante o período de escravidão, eles tinham o hábito de punir os seus, né, os marinheiros com castigos físicos, né? E aí teve um camarada que discutiu, né, um marinheiro que discutiu com o almirante, empurrou ele e ele foi condenado a 250 chibatadas. Ele ia sobreviver? Óbvio que não, né? Então, no momento das chibatadas, o marinheiro João Cândido, conhecido como Almirante Negro, ele montou uma rebelião com seus colegas, né, reivindicando o fim dos castigos físicos,
o fim dos salários baixos, porque era miséria que pagavam, e por conta da alimentação precária, porque eles colocavam até comida estragada para eles ingerirem. Então, o presidente da República fica extremamente irritado, assina um decreto falando que está proibindo os castigos físicos e que não vai punir os revoltosos. Só que, após a rebelião acabar, né, quando a rebelião já estava tranquila, controlada, o que o presidente fez? Voltou com os castigos físicos e puniu todos os revoltosos. Para vocês terem ideia, alguns dos revoltosos foram presos na Ilha das Cobras, alguns foram assassinados para servir de exemplo na frente de todo mundo. O Almirante Negro foi preso no manicômio, colocou ele como louco, né? Porque como ele era uma figura mais pública, se matasse ele ia dar muita comoção. Então colocaram ele preso no manicômio, que anos depois ele saiu e recebeu até das mãos de Getúlio Vargas a anistia, né? Ou seja, ele foi considerado livre, né, pelo pecado de ter reivindicado pelo fim do castigo físico, dos salários baixos e da alimentação precária na Marinha Brasileira, tá? Então, a revolta da Chibata também é um movimento urbano. Aqui os marinheiros, tá vendo que todos são negros? Então, gente, como forma ainda de... Estava enraizado, né? Estava no sangue, né? Do branco, né? De castigar o negro. Então, as patentes superiores na Marinha, todas eram compostas por homens brancos e as patentes inferiores compostas pelos homens negros. E aí tinha essa mania de castigar com chibatadas, ok? Aqui o encoraçado, né? O João Cândido, no momento da confusão, né? Do confronto, ele ameaça bombardear a cidade do Rio de Janeiro, então ele vira os canhões para a cidade do Rio, ameaçando atacar. Lógico que foi uma ameaça para poder forçar o governo a atender às suas reivindicações. Ok, queridos? Espero que vocês tenham compreendido. Voltem todas as vezes que tiverem dúvida na explicação. Leiam essas páginas, façam as atividades que vocês vão conseguir ter um bom resultado, tá bom? Um super beijo e fiquem com Deus.